Fala aí pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente aqui pessoal, que é meio que umas divagações assim sobre conceitos diferentes do xadrez, né? Vamos ver assim como é que um grande mestre pensa no xadrez, né pessoal? Essa posição aqui pessoal, é uma partida entre Mikhail Tal de brancas contra Koblenz de negras. O Koblenz, para quem não sabe, foi o treinador do Mikhail Tal. E nessa posição pessoal, o Koblenz jogou torre D8 pessoal. Pessoal, o que acontece, né? O jogador Rafael Leitão fala sobre lances candidatos, né? O que seria isso? Seria em toda posição, se eu não me engano, você ter pelo menos 2 ou 3 lances em mente como que você poderia jogar, né? Mas hoje, pessoal, eu quero sugerir assim que tentemos pensar como um grande mestre, né? Imagine, provavelmente você na sua casa, jogador amador aí, com seu rating de 1200, 1500, 1600, 1800, que seja 2000, você está pensando no lance H4, afinal, você está pensando em montar um ataque e tudo mais, né, desde o início. Mas, pessoal, nessa posição, eu gostaria que vocês considerassem uma outra nuance, né? Imagine, depois que você jogar H4 e começar a ir para cima, que lance você vai querer jogar? Raciocinem comigo. G5, né, pessoal? Vocês gostariam de jogar G5 depois da H4, né? Opa, som de alarme, só um segundo. Caramba, do nada o alarme tocou aqui, pessoal. Estamos de volta. Então, pessoal, tipo, você quer jogar H4, depois G5 e tudo mais. Mas, pensando como um grande mestre, pessoal, tente imaginar um lance mais ativo para fazer tudo o que eu falei. Pensou? Se você pensou e conseguiu encontrar o lance correto, parabéns aí na sua mente. Se não, sem problemas, o lance, pessoal, seria Bispo E3, pessoal. E por que esse lance é tão bom? Observe que você está fazendo um dos conceitos do xadrez, que é a máxima atividade das peças. Você está ativando o seu bispo numa diagonal mais útil para ele no momento. Ele não estava fazendo muita coisa ali, né? Vocês veem que ele estava batendo em um cavalo e uma casa de H4 sozinha. E depois que a dama forçadamente volta, agora sim o H4 faz sentido, pessoal. E observem que aquele bispo que a gente estava tendo, que estava nos atrapalhando tanto, não está mais na frente da casa de G5. Então, depois de B5 do Koblenz, o Tal pode jogar seu G5 tranquilamente, pessoal. Tranquilamente. E depois de cavalo D7, pessoal, aqui vem mais um conceito do xadrez, pessoal. Esse é outro conceito que eu gostaria que vocês aprendessem. Vamos lá, né? Quanto ao ataque. Que lance jogar numa posição como essa, pessoal? É muito provável que você, na sua casa, tenha pensado ou em se defender aqui retirando o cavalo da frente, jogando um A3, ou mesmo fazendo um F4 para forçar mais o ataque. Enfim, você deve ter pensado em inúmeros lances, pessoal. Mas, pessoal, a ideia do Mikhail Tal aqui é muito boa. Eu espero que algum de vocês tenha visto, pessoal. A ideia é jogar G6, pessoal. E por que G6? Isso aqui, pessoal, é chamado de ponto de contato, né? Nesse momento, o Mikhail Tal cria um ponto de contato na posição do Koblenz, né? Que é, o Koblenz tem 2 peões que estão diretamente interligados ao peão do Mikhail Tal. E um deles vai ter que capturar esse peão do Tal, né? Daria para jogar assim também? Daria para jogar. Não é tão eficaz não, mas daria. Só que aí o Koblenz captura com esse peão. E aqui, pessoal, segundo lance em sequência, lembremos do que eu acabei de falar, pessoal. Ponto de contato. Qual é o ponto de contato que nós temos aqui? A casa H5, né, pessoal? Então, H5. E aqui, pessoal, o computador sugere que o Koblenz deve jogar exatamente o lance que ele jogou. G também H5, tá? Mas G5 também seria um lance viável, só que aí você abre a coluna G, né? Então o Koblenz joga G também H5 e o Tal faz torre também H5, pessoal. Conceito da máxima atividade de novo. Agora o Mikhail Tal abriu a coluna para a torre. Observe que com poucos lances de peão, o Mikhail Tal conseguiu não só abrir uma coluna suculenta para a torre, como essa coluna está diretamente ligada ao rei, o bispo está mais ativo e os ataques do Koblenz não são nada tão agressivos assim, ou seja, o Mikhail Tal está fazendo lances que está levando a posição dele à perfeição, pessoal. O Koblenz seguiu com cavalo F6, torre H1, né, tem que voltar a torre para essa casa, colocar ela aqui nessa segunda casa pode parecer mais interessante, só que ela ficaria suscetível a muitos descobertos, né? Claro, a dama está defendendo no momento, mas num longo prazo poderia ser ruim, então torre H1, D5 pelo Koblenz, E5 pelo Tal,
Por que que ele joga E5? Né? Ele entrega um peão aqui, como vocês podem ver, mas, novamente, conceito da máxima atividade. Esse é um conceito, pessoal, que vocês têm que memorizar na mente de vocês. Depois de cavalo toma, poderia ser dama toma também, tá? Só que se dama toma, o Koblenz perderia a dama praticamente, tá? Ficaria quase com a dama perdida, quase perdida mesmo. Faltaria muito pouco para ele perder a dama. Quiçá perderia, né? Quiçá perderia. No mínimo, no mínimo, no mínimo, teria que sacrificar o cavalo aqui. No mínimo, né? No máximo, perderia a dama aqui, eu acho. Então, tipo, conceito da máxima atividade, né? O tal entrega esse peão, só que agora, pessoal, que lance vocês fariam aqui, né? Tentem encontrar o lance do tal agora, pessoal. Essa partida é muito instrutiva, porque o Mikhail Tal vai demonstrando muitos conceitos de xadrez. E aqui lembre-se do que eu falei, pessoal. Conceito da máxima atividade. Ou seja, qual é o lance que gera mais atividade aqui? E o lance é bispo F4, pessoal. E por que gera muita atividade? Esse bispo está numa casa excelente. Ele não tem como ser expulso daqui praticamente. E está de olho na dama. O Koblenz faz o conceito da defesa, né? Joga bispo D6. Só que esse bispo, ao se mover para cá, ele gera uma oportunidade para o Mikhail Tal, que ele não vai desperdiçar, que é jogar sua dama em H2, né? Em H2, que está ameaçando o checkmate, claro. E aqui só tem uma maneira de defender, e o Koblenz com certeza acha ela, né? O Koblenz é um super grande mestre, fortíssimo, né? Não, é o treinador do Tal. E ele joga RF8. E aqui, pessoal, novamente, mais um conceito, né? Nessa posição aqui, a gente poderia ficar tentando martelar ali no centro, o que não daria em nada. Poderia tentar desenvolver a última peça aqui, que também daria muita coisa, né? Ou seja, poderia fazer várias ideias que não dá em nada, ficar tentando se defender e tal. O tal não, pessoal, ele vai para o conceito da máxima atividade. De novo, esse peão fica fraco, então ele joga dama H8, porque depois de cavalo G8, né, para defender esse peão, porque se tira o rei, o peão cai, né? E a queda desse peão seria um perigo. Depois de cavalo de 8, torre H7, pessoal. Novamente, conceito da máxima atividade no tabuleiro, né? O Mikhail Tal está sufocando a posição do Koblenz. O Koblenz aqui é forçado a jogar F5 para tentar proteger aqui, né, a situação dele. E aí o Tal faz esse lance brilhante, né? Que é bispo H6, né? Máxima atividade de novo. Esse bispo aqui é praticamente o homem do jogo. Torre D7 pelo Koblenz, ele está meio atordoado. Bispo toma em B5, pessoal. Bispo toma em B5 é uma tijolada, né, pelo Mikhail Tal. Realmente é um tijolo, né, que ele jogou no tabuleiro. Assim, um lance muito, muito bonito. E qual é o conceito desse lance? Sacrifício de desvio, pessoal. Por quê, né? Porque não é só tomar o bispo. O que tem de difícil nisso? Pode até ser, pessoal. Só que após tomar o bispo, teria simplesmente o lance torre G1, né? Torre G1 e as ameaças ali são imparáveis. Não tem mais como parar a quantidade de ameaça que está tendo ali naquela casa, né? Vai cair alguma coisa. O cavalo não pode tomar aqui, tá? Só para constar. E se você tomar com esse aqui agora, será o checkmate. Né? Pode até ser de torre o mate também, tá? Caso alguém tenha ficado na dúvida, pode ser de torre também. Então, vocês devem, tipo, não ter entendido muito bem por que ele sacrificou o bispo, né? Apesar, sacrifício genial do Mikhail Tal, ele queria fazer isso aqui e tal. Não, pessoal, a ideia não é sacrificar o bispo, a ideia é abrir a coluna para a torre. Aqui, pessoal, o conceito que poderia ser chamado, assim por dizer, de conceito, é o conceito da múltipla ameaça, né? O Mikhail Tal, ele não está interessado nesse bispo, ele não está interessado em fazer um sacrifício bonito, como muita gente está sempre pensando, que é só um sacrifício bonito, estético. Ele somente abriu a casa para a torre passar. É um conceito já mais profundo isso, né? E depois de torre F7, torre G1 de qualquer maneira. O Tal não está se importando com esse bispo, ele deixa esse bispo cair aí o tempo todo. O Koblenz traz a torre, agora está com todas as defesas apontando para aquele lugar praticamente. E o Tal faz mais uma pedrada, pessoal, mais uma pedrada, e essa aqui é bonita, viu? Esse lance aqui é bonito. Ele vai trazendo o cavalo para D4, né? E está começando a sufocar a posição do Koblenz. Se tomar aqui agora já vai perder material, né? No mínimo. Então, uma pedrada do Tal. O Koblenz tenta cavalo G4. Um lance curioso do Koblenz, né? Ele faz um lance muito bonito aqui, porque vocês estão entendendo a nuance disso? Estão entendendo a ideia do Koblenz ao fazer esse lance? Alguém está entendendo, tipo, a razão dele para fazer esse lance?
Tipo, a ideia dele é tipo assim, pessoal. Ele quer evitar que a coluna G seja aberta, entenderam? É simplesmente isso. Ele não vai deixar a coluna G ser aberta. Então, ele tenta fechar ela colocando o cavalo. Então, novamente, não é um sacrifício estético, bonito, lindo, como todo streamer, toda pessoa do xadrez vai dizer aí sobre a partida. É uma ideia, conceito, xadrez é isso, xadrez é conceito, é ideia, é lógica, é tudo isso sendo colocado em prática, não é só estética e arte não, tá bom? Então, F toma em G4, e aí segue-se com bispo E5, né? Bispo E5, a coluna G está fechada, então o tal tem que fazer o quê? Já sei, sacrificar o cavalo. Calma lá, pessoal, calma lá. Não é tão fácil assim, né? As coisas não são tão simples assim. Nessa posição aqui, tem uma certa dificuldade ainda, tá bom? Não vamos entrar em desespero nem fazer lances desesperados, não precisa disso. O tal é um grande mestre, ele sabe que não é assim que se joga. Tanto que ele faz o lance cavalo C6, pessoal. Cavalo C6, porque ele sabe que não é dessa maneira que se joga xadrez, né? Não precisa desse desespero todo. Ele faz aí o tranquilo e eficiente cavalo C6, apoiado pelo bispo. Tá ameaçando a torre, tá ameaçando o bispo ali. Koblenz toma em C3, que é um lance muito bom, né? Porque agora ele vai tentar capturar todas as peças do tal. Só que o tal volta o bispo para E3, né? Esse bispo em E3 pelo Mikhail Tal é um lance brilhante. É mais uma vez um conceito, né? Qual é o conceito dele agora? Vocês vão ver, né? Porque depois de D4 do Koblenz, ele já sabia que havia o D4. Ele não vai tirar o bispo, ele joga a torre de G em H1. E aqui, pessoal, o Mikhail Tal está ameaçando sacrificar a dama. Está ameaçando sacrificar a dama. E mais uma vez, é aquela coisa, vão dizer, um sacrifício genial que surgiu do absoluto, nada. Realmente, tudo aqui nesse jogador foi arte. Uau! Não, pessoal, sacrifícios surgem de posições superiores. Você, jogador amador, tira da sua cabeça essa ideia de que sacrifício é pura sorte ou é puro acaso. Sacrifícios surgem de posições onde você tem uma superioridade posicional. O tal aqui tem superioridade posicional. O cavalo dele está tirando essa casa do rei. E se o Koblenz tivesse tomado esse bispo, Mikhail Tal sacrificava a dama, porque o rei não pode escapar. Observe que o cavalo não deixa. E ao tomar aqui, pessoal, peraí, desculpem, aqui, ao tomar aqui, a torre vem para cá e agora vocês entendem porque que o tal dobrou as torres, né? Porque agora uma torre apoia a outra e é checkmate, né? Ou seja, essa era a ideia do tal desde o início. Claro que o Koblenz, super grande mestre, percebeu tudo isso, não deixou nada disso acontecer, jogou torre D7. Agora ele abre uma casa de fuga, pessoal, incrível. Só que aí, bispo G5, pessoal, olha o Mikhail Tal de novo tirando as casas do Koblenz, né? Aqui o Koblenz perde a paciência de vez, falou que sabia de uma coisa? Acabou a bagunça. Peão toma em B5, né? Mas isso aqui, pessoal, é aquilo, sabe quando o começo do fim está chegando, quando você sabe que você está 100% perdido, isso é mais ou menos o que está acontecendo com o Koblenz aqui, porque agora o tal faz torre de 1 em H6, e observe novamente o conceito da máxima atividade, o tal está deixando todo o material aí para trás, porque ele quer ativar suas peças, ele está querendo trazer a torre para cá, né? D3 pelo Koblenz, tentando não sei o que, sabe-se lá o que ele tentou com esse D3, nem sentido não tem, para ser sincero. O tal simplesmente faz B também C3. Agora D2 pelo Koblenz, né? Caso o tal voltasse o bispo, o Koblenz ficaria muito feliz, mas o tal não faz isso, o tal joga rei D1. E depois de dama também C6, Mikhail Tal faz uma sequência de 2 lances brilhantes, pessoal. Sendo o primeiro torre F6, cheque. Bom, por que esse lance é brilhante, né? O que acontece, né? Parece que é só capturar aqui e tá tudo bem, né? Mas se você tomar aqui, pessoal, esse lance tá chegando, né? Esse lance tá chegando e o checkmate já tá chegando também, né? Para onde o rei foge agora? Ele não foge, né? Checkmate. Checkmate, na hora. O Koblenz ainda tenta, torre F7. Só que aqui agora vem essa pedrada, nessa paulada. Dama toma em G7 nessa posição, o Koblenz abandona. E você deve estar se perguntando aí, caramba, esse Koblenz é um jogador muito louco mesmo. Por que ele não simplesmente toma a dama? Conceitos são bons, pessoal, mas essa posição aqui nem é conceitual, é apenas uma posição de ideia tática mesmo.
Se você observar bem, a torre está cravada. Sim, a torre está cravada, ela não pode se mexer. Então, nessa posição, o Cobbett já sabe que perdeu. Ele vai mover o rei para qualquer casa que seja, para essa daqui. E vai cair todo mundo, né? O que o tal sacrificou de material, ele vai recuperar, né? Isso se não dá um checkmate logo, né? Deve ter algum jeito de dar checkmate rápido aqui. Não tem um cheque com essa dama, né? Nada do gênero, observe que ele está defendido, não adianta. Então, claro, né? Cobrando aqui ele já sabe que perdeu. Ele nem insistiria muito, né? Então, pessoal, com esse cachorro latindo de fundo aí, eu me despeço. Eu só queria dizer mesmo que isso aqui, pessoal, são conceitos, tá? Alguns conceitos de xadrez, uma divagação, uma partida, né? Acho que o resultado foi positivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!